Fala aí pessoal, bora lá, mais um vídeo aí. E agora a gente vai falar sobre a radiografia de tórax mais específico. Então a gente já teve um vídeo introduzindo os tipos de exame de imagem, né, um vídeo bem curtinho. E agora a gente vai tentar detalhar um pouquinho mais, né, abordar um pouquinho das patologias e o que a gente avalia numa radiografia de tórax, beleza? Então aqui a gente tem uma imagem, né, então isso aqui seria uma radiografia de tórax em incidência AP. Então a gente já falou sobre as incidências, a gente vai dar uma retomada aqui. Mas imagine que eu tenho aqui uma incidência no sentido antero-posterior. E aí eu observo, isso aqui é uma radiografia de tórax normal, tá? E é isso basicamente que eu vou ver, né, numa radiografia de tórax. A gente vai aprender hoje a analisar, né, essa radiografia e encontrar possíveis alterações. Então o que eu vejo aqui? A gente tem o coração, aqui a gente tem a nossa traqueia, a gente tem brônquios, certo? A gente tem as nossas costelas anteriores e posteriores, certo? As anteriores elas são mais curvadas, né? Enquanto as posteriores são um pouco mais verticais. Aqui a gente tem um pedacinho de clavícula, né? Enfim, a gente tem aqui o diafragma. Então a gente vai aprender a visualizar essas estruturas e identificar alterações que possam vir a ocorrer no caso de uma patologia, beleza? Então, a gente tem essa mesma imagem anterior, só que agora a gente tem tudo desenhadinho, né, para a gente ver o que a gente observa. Então, a gente tem aqui as curvaturas das bordas pulmonares, né, aqui ao redor. Tem um ABC que a gente segue, que tem um slide mais para frente falando dele, quando a gente vai avaliar uma radiografia, né. Então, a primeira coisa que a gente avalia, né, nessa radiografia são os airways, então as vias de condução do ar. Então a gente vai avaliar a traqueia, brônquios, né? Depois a gente avalia o B, que seriam as bordas pulmonares. Então a gente vai ver se o pulmão, né, se essas bordas pulmonares estão alteradas, se a gente tem uma diminuição do pulmão, algo assim, né? Se a gente tem um velamento dos seios, que a gente vai ver o que é também. A gente avalia o C, que é o coração. Então a gente vai avaliar o tamanho do coração, onde que ele está localizado. A gente avalia o D, que é o diafragma, né? Então como que o diafragma está, como que estão as curvaturas, o posicionamento dele. E por último o E, né? Que daí seria o esqueleto, então, para a gente avaliar possíveis fraturas e áreas esquecidas também. Então postura, fraturas, enfim. E aí a gente tem essa imagem que mostra justamente isso, né? Então os desenhos, então a gente tem o coração, os pulmões, o botão aórtico, o arco aórtico, né, as fissuras pulmonares, que em alguns dá pra gente ver bem, outros nem tanto. Aí aqui embaixo a gente tem as vísceras, né, então a gente tem fígado, a gente tem estômago, né, a gente tem o diafragma aqui que vai separar o nosso tórax do nosso abdômen, né, enfim, dentre outras estruturas aí, beleza? E aí a gente volta novamente, né, nesse slidezinho que eu passei lá na introdução, né, que é da questão da nomenclatura, né? Então, densidade radiológica. A gente tem alguns termos. Então, opacidade, quando eu falo que uma região está com uma opacidade aumentada, por exemplo, significa que ela está mais hipotransparente, ou seja, ela está mais branca, certo? E se eu falo que existe uma consolidação, é a mesma coisa que uma opacidade aumentada. Então, também é uma região mais hipotransparente. Então, uma região de consolidação, por exemplo, uma região de consolidação no pulmão direito. É uma região do pulmão direito, né, ali, que ela está mais hipotransparente, que ela está mais branca, beleza? Eu vou falar esses termos quando a gente for ver nas patologias. Agora, retomando as incidências, né, lembra que a gente tem as incidências posterior-anterior, antero-posterior e perfil, que são as principais que a gente utiliza na radiografia de tórax. Então são três, tá? PA, AP e perfil. Na incidência posterior-anterior, a gente tem uma maior evidência do nosso pulmão, certo? Então tá vendo que aqui eu consigo ver melhor o pulmão, consigo ver melhor aqui estruturas pulmonares. E o meu coração, né, ele fica mais anterior. Então, quando eu tiro faço uma radiografia posterior-anterior, eu evidencio mais estruturas pulmonares e menos o coração. Agora, quando eu faço uma radiografia antero-posterior, né, eu consigo evidenciar mais o coração. Então, quando eu quero ver se, né, pode ter alguma patologia relacionada mais com o sistema cardíaco, né, eu vou fazer em AP. Mas quando eu quero observar patologias pulmonares, a gente faz em PA. A não ser, em alguns casos, quando o paciente está acamado, às vezes não tem como fazer em PA. Para ver o pulmão, a gente também faz em AP. Beleza? E aí, em lateral ou perfil.
tá? E aí aqui a gente observa algumas estruturas, aqui a gente tem a nossa coluna vertebral. Existe uma coisa que a gente chama de sinal de coluna. Então, numa radiografia em perfil normal, como essa aqui, a gente consegue ver bem as vértebras torácicas inferiores, certo? No caso, quando a gente tem um sinal de coluna, né, a gente tem um borramento, um velamento, né? Ou seja, a gente não vai conseguir ver essa região onde a gente tem a nossa coluna aqui, ela vai estar toda hipotransparente, tá? Então pode ter líquido ali, por exemplo, acúmulo de líquido, no caso de um derrame pleural, que atrapalha ali eu a ver a minha coluna. E isso a gente chama de sinal de coluna. Então eu vou falar alguns sinais, sinal de coluna, sinal de menisco, sinal de silhueta. E sempre que eu falar em sinal, significa que tem algum problema. Um sinal ele significa que algo está errado, algo está alterado. E aí aqui nessa incidência lateral, a gente também consegue ver o espaço retroesternal, que é esse espacinho aqui atrás do externo, beleza? E agora vamos falar um pouquinho sobre a anatomia básica, né, do nosso tórax, para a gente ir associando com essas imagens. Então eu falei um pouquinho, adiantei algumas coisas, mas agora a gente vai começar a ver cada parte, né, para a gente conseguir entender melhor como que funciona, o que a gente avalia numa radiografia. Tá? Então a gente tem as sombras ou silhuetas, né? Silhueta é o que? É o contorno. Né? Então a gente tem aqui, por exemplo, as silhuetas pulmonares, então os contornos pulmonares. Tá? E aí a gente tem sinal de silhueta. Um sinal de silhueta é quando eu tenho a perda de um contorno. Então eu não consigo ver um contorno. Então imagine que eu tenho uma consolidação aqui nessa região. Então essa área ela está toda branca, né? Ela está toda hipotransparente. Nesse caso eu vou ter uma perda de visualização desses contornos. E isso eu chamo de sinal de silhueta, beleza? Partes moles. Tá, então a gente vê os contornos, né? Como deixa eu voltar aqui, a gente vê os contornos, né? Contorno do coração, a gente consegue ver o contorno também. Né? Aqui, por exemplo, a gente vê que é uma mulher porque a gente tem o contorno da mama, né? Então tecido, certo? Porque o raio-x é uma sobreposição de tecidos, né? Então a gente consegue observar aí essas silhuetas, esses contornos corporais. A gente tem as partes moles, então muscular, né? Tecido adiposo, enfim, que não costuma aparecer muito, certo? Por quê? Porque tem uma menor densidade, vai absorver menos os raios, beleza? Então vai ficar mais hipertransparente. Aí a gente tem as estruturas ósseas que tendem a ficar mais hipotransparentes, ou seja, mais brancas, justamente porque tem uma maior quantidade de cálcio. Né? Lembra que o cálcio é um mineral que ele absorve muito aqueles raios X, e aí por isso que deixa, né, os ossos mais brancos ali, no caso de uma radiografia. Essa radiografia aqui não está uma imagem muito bonita, né, mas só para a gente ver. Né? Então a gente tem aqui os ossos, as costelas, né? Lembrando que as costelas anteriores elas são mais curvadas e as posteriores elas são mais lateralizadas, elas são mais horizontais, né? Horizontalizadas, beleza? E aí a gente tem os seios, né? Então o que são esses seios? Os seios costofrênico e cardiofrênico são estruturas, né, onde a gente não vai ter, né, a gente consegue observar eles através dos contornos pulmonares, e são estruturas que a gente vai ter uma hipertransparência, né? Então aqui a gente tem o seio costofrênico, que está entre as costelas e o diafragma, tá? Então esse cantinho aqui, tá vendo? Tá pretinho, ó, dos dois lados, a gente chama de seio costofrênico. E a gente tem o seio cardiofrênico, que vai ser entre o diafragma, que é a região mais próxima do coração, beleza? Então a gente tem seio costofrênico e cardiofrênico. E aí, em algumas patologias, a gente tem o borramento desses seios. Então, nesse caso, a gente tem o que? Esse seio ele vai ficar todo branquinho, né? Ou eu posso ter o velamento, né? Quando ele fica todo branco, todo hipotransparente, ou um borramento. Então, ele vai ficar um pouquinho... ele não vai ficar 100% hipotransparente, né? Mas ele vai ficar um pouquinho borrado. Então, eu consigo ver esse seio, só que ele está borrado. Ou eu posso ter um velamento, e eu não consigo ver esse seio, tá? Tem alguma coisa ali que atrapalha a visão, pode ser um acúmulo de líquido, por exemplo. E aí eu tenho, por exemplo, um sinal de silhueta, então eu perco a visão, né, dessas bordas pulmonares ali, beleza? Na região de mediastino, a gente tem aqui o coração, a gente tem os hilos, né, que vão levar vascularização, que vão levar linfonodos, várias coisas para a região do pulmão. Aqui a gente consegue ver o coração, então
as veias, as artérias, né? É bem difícil de ver na radiografia, mas quando você vira um profissional experiente e tal, você consegue ver. Eu, no caso, tenho muita dificuldade, porque eu não tenho prática da radiografia, né? Mas, enfim, a gente consegue observar ali, pelo menos ter uma ideia de onde esses grandes vasos estão localizados, tá? Nessa região de mediastino. E aí a gente tem os hilos pulmonares, né? Então aqui a gente tem essa mesma imagem lá, ó. Então esses hilos são regiões, né, onde a gente tem ali a entrada de vasos, né, artérias e veias nos nossos pulmões, de brônquios, né? Então os brônquios principais vão entrar nessa região de hilos, linfonodos, né? Então tudo que entra e sai do pulmão vai entrar e sair através desses hilos pulmonares. Então é muito comum, né, por exemplo, na radiografia em AP a gente tem um evidenciamento desses hilos, né? E alterações desses hilos também. Então, em algumas patologias, como por exemplo na insuficiência cardíaca, a gente tem um aumento hilar. Então, isso aqui é um hilo normal, né? A gente tem aqui uma incidência em AP, anteroposterior, né? Como que eu sei? Porque eu evidencio aqui o coração, e aqui eu tenho os hilos normais, né? Por que o hilo ele é meio hipotransparente, né? Porque isso aqui são vasos. Então, os vasos, eles têm que sangue. O sangue ele tende a ser um pouco mais hipotransparente, um pouco mais branco, né, na radiografia. E aí aqui nessa segunda imagem eu tenho um aumento hilar. Então tá vendo que esse hilo ele ficou muito maior e está muito mais hipotransparente. Ele está muito mais branco do que o normal. Então ele está maior e mais hipotransparente. Aqui eu tenho aquilo que eu tinha falado um pouco antes, né? Eu tenho um borramento do seio costofrênico. E aqui o seio cardiofrênico ele está velado, então eu nem consigo ver o seio cardiofrênico. Beleza? Então, ó, tem o borramento do seio costofrênico esquerdo e direito, né? O cardiofrênico direito também está meio borrado ali. E esse aqui está completamente velado. Por que velado? Como se fosse uma vela, então ele fica branco, beleza? Aqui a gente tem, a gente consegue observar a traqueia e os brônquios principais, né, também, nessa questão anatômica. Então lembra que eu tenho aqui a traqueia, e aí chega a região de carina, que fica mais ou menos aqui, e eu consigo observar ali levemente o contorno ali desses brônquios principais, beleza? Aí a gente tem os pulmões, então a gente observa as bordas pulmonares, né? Aqui região de hilo, como a gente já falou, ó, seio costofrênico, seio cardiofrênico, beleza? Aqui não dá para ver muito bem a traqueia e os brônquios, né? Isso aqui, né? A gente tem uma região que está um pouquinho menos hipotransparente aqui. Isso aqui a gente chama de uma bolha gástrica, né? Então aqui embaixo a gente tem o nosso estômago. E isso nada mais é do que acúmulo de gases mesmo. Então, quando a pessoa tem gases ali acumulados, ela vai fazer um raio-x, a gente tem essa bolha gástrica. Tá? E aqui a gente tem diafragma, embaixo a gente tem vísceras. Não podemos esquecer disso. E aí a gente tem o coração também, que é uma outra estrutura anatômica que a gente observa na radiografia de tórax. Então, aqui é uma radiografia em AP, aqui é uma radiografia em perfil. Né? Então, a gente tem aqui, ó, lembra, ó, a gente observa as vértebras torácicas inferiores, espaço retroesternal, aqui diafragma e vísceras, e aqui as costelas, as bordas pulmonares, os seios, tá? Então são as principais estruturas que a gente vai avaliar. E aí novamente, né, nessa vista que a gente viu aqui em perfil anterior, a gente tem aqui o espaço retroesternal, que eu já falei, a coluna, né, a gente tem um pedacinho da veia cava inferior, a gente consegue ver em algumas imagens, né, quando a radiografia ela é bem feita, traqueia, aorta, né, enfim. E aí o diafragma, né? Então o diafragma, numa radiografia, o que a gente vai avaliar? O diafragma, ele tem origem no nosso processo tifoide, nas costelas, e ele vai se inserir ali nele mesmo, né? Então ele tem uma inserção, não lembro o nome da estrutura agora, mas ele vai se inserir nele mesmo. E o diafragma ele tem um formato de cúpula, né? Então a gente tem aqui o diafragma direito e o diafragma esquerdo. Como que eu sei? Porque aqui tem um L, né? Left, então esse lado aqui é o lado esquerdo, tá? Então o diafragma, tanto o esquerdo quanto o direito, né, a gente tem que o direito ele fica mais superior e o esquerdo mais inferior. Eles têm um formato de cúpula, né? Então a gente tem as duas cúpulas diafragmáticas. E o diafragma ele vai ter uma concavidade voltada para baixo e uma convexidade voltada para cima, beleza? Então esse é o contorno do diafragma. Ele tem uma concavidade inferior, certo? Concavidade inferior e uma convexidade superior, beleza? E aqui a gente observa os seios, né? Seio cardiofrênicos e seios costofrênicos, beleza?
E em algumas patologias a gente vai ter o quê? A gente vai ter alterações no diafragma. Então a gente pode ter uma retificação, então o diafragma ele vai ficar reto, ou a gente pode ter um sinal que a gente chama de sinal de menisco, onde a cúpula do diafragma ela vai inverter. Eu vou mostrar isso mais pra frente, beleza? Agora, tudo isso que a gente falou foi em relação à anatomia. Então, o que a gente observa? As estruturas que a gente observa na radiografia. Só que, quando a gente pega um exame radiográfico, a primeira coisa que a gente precisa ver é a qualidade dessa radiografia. Então, eu preciso ver se ela está boa para eu poder diagnosticar alguma coisa. E aí tem 3 coisas que eu preciso avaliar nessa radiografia para ver se é uma boa radiografia, se ela foi feita de uma forma válida ali, se ela vai realmente me ajudar, né? Então, primeiro eu vou avaliar a rotação, depois a inspiração ou penetração. Então, eu coloquei assim nessa ordem, mas enfim, são 3 coisas que eu avalio: rotação, inspiração e penetração. E aqui tem as estruturas que a gente usa para avaliar isso. Então, no caso da rotação, a gente vai avaliar o quê? A distância da borda external da clavícula e do processo espinhoso, beleza? Então, a parte mais apical aqui do nosso tórax, né? Então, do tórax, mediastino, a gente vai avaliar a distância da borda external. Então lembra que eu tenho a clavícula, tem a borda external da clavícula, que é a parte mais próxima do externo, e o processo espinhoso, que vai aparecer, tá lá atrás, né, mas eu consigo ver aqui, tá? E aí eu vou avaliar a distância dos dois lados. A gente vai avaliar a inspiração, né? Então quando a gente faz uma radiografia, o paciente precisa estar bem inspirado. A gente faz durante a fase de inspiração. E aí, para isso, a gente vai fazer a contagem dos arcos costais, tá? Anterior e posterior, e a penetração, e a gente vai utilizar a visualização dos processos espinhosos até a região da aorta, tá? Eu vou mostrar aqui cada um para ficar mais fácil. Em relação à rotação, né? Então, aqui a gente tem uma radiografia com uma rotação. Isso aqui é para avaliar só a rotação, tá? A gente tem uma alteração aqui, por exemplo, na penetração, então não está muito bem penetrado. Mas a gente tem uma rotação aqui, ó. Borda, eu traço uma linha mesmo, né, imaginária ali entre a borda external da clavícula, né, e processo espinhoso. E aí eu vou ver a diferença dos dois lados, a distância dos dois lados até o processo espinhoso. Nesse caso, a distância é a mesma. Quando eu tenho uma rotação do meu tronco, né, quando eu faço raio-x com o meu tronco rodado em alguma direção, se eu traçar a borda external da clavícula, né, das duas clavículas, e do processo espinhoso, vai ter uma diferença de um lado para o outro. Um lado vai estar mais próximo, o outro vai estar mais distante. Nesse caso, eu tive uma rotação, tá? E isso vai atrapalhar no meu diagnóstico ali, na minha visualização do raio-x, beleza? Da radiografia. Inspiração. Para avaliar a inspiração, eu vou contar os arcos costais. E aí eu tenho os arcos costais posteriores, que são esses mais horizontalizados, e os anteriores que estão aqui mais verticalizados. E aí eu preciso ter 10 arcos costais posteriores, pelo menos, e 6 anteriores. E aí eu vou contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 10 arcos costais posteriores e agora os anteriores. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos costais anteriores. Então essa é uma radiografia bem inspirada, beleza? Então, como é que faz a radiografia? O paciente inspira, fez a imagem e aí expira. Tá? Isso quem vai ver é o técnico. Então tá aparecendo lá para ele no computador, né, o paciente lá. Então quando o paciente inspira, o técnico vai fazer ali a imagem, beleza? E aqui eu tenho uma radiografia mal inspirada. Então se eu contar aqui, eu tenho umas 4 vértebras posteriores e umas 3 anteriores. Então eu não consigo visualizar direito, beleza? E em relação à penetração, então a gente tem um raio-x aqui, uma radiografia, onde eu tenho muita penetração, então muitos raios, ele está praticamente estourado, não consigo ver nada. Eu tenho um que está muito pouco penetrado, então está muito escuro, e aqui o que seria a penetração ideal. Então o que eu vou avaliar para ver se está bem penetrado? Processos espinhosos até o botão aórtico. Então tá vendo esse aqui, ó, eu consigo ver os meus processos espinhosos vertebrais. E aqui eu tenho o coração, aqui eu tenho o botão aórtico. Então eu vou contar aqui, eu vou ver os processos espinhosos até o botão aórtico. Quando chega no botão aórtico, eu não posso mais ver os processos espinhosos, beleza? Então eu vejo os processos espinhosos até o botão aórtico. Abaixo do botão aórtico eu já não posso ver os processos espinhosos. Tá? E aí aqui, se a gente for analisar, né, essa aqui é uma radiografia de tórax normal, né? Provavelmente a incidência é em PA, porque o coração está um pouquinho menor, né? Então a gente consegue visualizar bem o que? As bordas pulmonares, certo?
A região de hilo, a gente consegue ver as costelas, então se eu for contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ali em cima, a primeirinha. Então tá bem inspirado, aqui eu consigo ver bem o diafragma, as cúpulas diafragmáticas, né? Então diafragma direito, diafragma esquerdo, enfim. Então essa é uma radiografia válida, beleza? Então esses são os 3 fatores que eu vou avaliar, lembrando, rotação, inspiração e penetração. E aí, quando eu faço uma análise radiográfica, lembra que eu falei lá no comecinho do ABCDE, né? Então, pegou uma radiografia, né? Lembra do ABCDE, então são as coisas que você vai avaliar. Então, primeiro, airways, né? Então, isso aqui é uma radiografia normal, eu consigo observar aqui, ó, a minha traqueia e os meus brônquios, ó, os meus brônquios principais, tá vendo? Tem um contornozinho que eu consigo ver um pouco dos meus brônquios principais. Ó, se a gente for olhar, vamos pensar, antes da gente falar da análise aqui, né, ó, eu tenho uma radiografia aqui no caso, né, bem inspirada, então eu consigo contar 10 arcos posteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né, enfim, uns ficam meio escondidinhos ali, mas basicamente a gente tem uma radiografia bem inspirada, né, não tem rotação, então se eu pegar aqui, tá, as bordas da clavícula tá um pouquinho mais para cima, né, mas aparentemente não tem rotação, então isso aqui é uma boa radiografia. E aí eu vou avaliar isso aqui, o ABCDE. Então tem os airways, né? Eu já falei aqui a traqueia, os brônquios principais, as bordas pulmonares, então lembra, ó, as bordas pulmonares, e eu tenho seio costofrênico, seio cardiofrênico, consigo visualizar eles, normal. Coração, então aqui na região de coração, o que eu vou avaliar? A dimensão do coração. Então o coração, ele tende a ficar 2/3 mais para o meu lado esquerdo, e 1/3 para o lado direito. Porque o ápice do coração é mais voltado para a esquerda. Então aqui eu tenho um coração, 2/3 dele para o lado esquerdo e 1/3 para o lado direito. Em algumas patologias, o coração ele vai estar todo para o lado esquerdo, né? Ou eu posso ter um coração maior, então eu preciso avaliar o coração também. E aí eu tenho nessa região de coração também aqui os hilos, né? D, diafragma, então eu vou avaliar aqui as cúpulas diafragmáticas, se a curvatura está correta, né? Então se eu tenho uma concavidade inferior e uma convexidade superior. E esqueleto e esquecidos. Então, esqueleto, né, as costelas, a postura e áreas esquecidas. Então, eu vou avaliar se tem alguma fratura, né, em alguma costela, clavícula, né, enfim. Outras áreas ali que a gente tem que observar como um todo, a radiografia. E agora falando sobre as patologias. Então, a gente vai falar, tem uma imagenzinha mostrando patologia e a gente já vê a alteração radiológica dessa determinada patologia, beleza? E aí, começando pelo derrame pleural. Então, o derrame pleural, basicamente, né, ele é causado por um acúmulo de líquido entre as pleuras. Então, a gente tem várias patologias que geram esse derrame pleural. E aqui a gente já vê algumas alterações radiográficas, né? Então, o que acontece aqui? A gente tem 2 sinais importantes. Lembra dos seios? Né? Então, aqui eu tenho um velamento dos seios do lado direito, né, aqui do meu tórax. Então, aqui do lado direito eu não consigo ver nem o seio costofrênico, nem o seio cardiofrênico. E o meu diafragma eu não consigo visualizar. Eu tenho um sinal aqui que a gente chama de sinal de menisco. Então, eu tenho a inversão da cúpula diafragmática. Tá vendo que aqui, ó, se a gente voltar lá naquela imagem, ó, aqui o meu diafragma, né, ó, seio costofrênico, cardiofrênico, diafragma. Aqui eu tenho uma inversão, né? Então eu tenho uma concavidade superior, eu tenho inversão da cúpula, é como se o diafragma tivesse invertido. E aqui no caso não é o diafragma, é um acúmulo de líquido, tá? E eu tenho velamento dos meus seios, eu não consigo ver eles. Então essas são 2 características, né, de uma radiografia de um derrame pleural. E aí como é que eu faço para comprovar, né? Eu posso fazer uma outra radiografia em decúbito lateral, com o paciente deitado ali lateral, para um dos lados. Por quê? Os líquidos eles tendem a ir sempre para a base, né? E os gases tendem a subir por conta da gravidade, né? E da dinâmica dos líquidos e dos gases. E aí, quando eu faço uma radiografia em decúbito lateral, os líquidos eles tendem a cair. E aí eu consigo ter a certeza de que realmente é um derrame pleural. Beleza? Serve para confirmar o diagnóstico, essa radiografia em decúbito lateral. No caso do enfisema pulmonar, né, a gente tem que o enfisema pulmonar, ele é uma doença restritiva, né, comum ali, né, que geralmente faz parte da DPOC, das doenças pulmonares obstrutivas crônicas, tá? A gente tem a bronquite crônica e o enfisema. O enfisema é uma doença
restritiva, porque ele vai estar relacionado com a degradação das paredes alveolares. E é basicamente isso que vai acontecer no enfisema. Então a gente vai tendo a degradação dessas paredes, a perda de elastina. E o que acontece com o pulmão? Uma das características de pacientes com enfisema é que eles têm um pulmão hiperinsuflado. Então o pulmão, como ele perde essas paredes, ele vai enchendo de ar. Então o alvéolo é como se ele fosse virando um balãozão. Então ele fica hiperinsuflado, beleza? Além disso, ele perde área de troca e perde vascularização. E aí o que a gente observa numa radiografia do paciente com enfisema, né? Ele tem hipertransparência nos dois pulmões. Então lembra que aqui a gente devia ter vasos, né? Porque o pulmão é vascularizado. São nesses vasos que ocorre a troca gasosa. Só que nesse paciente, como ele teve destruição dos alvéolos, ele não tem vascularização. E esses alvéolos eles estão cheios de ar. Então tem uma região hipertransparente, ó, tá tudo bem preto, ó, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, beleza? Aumento dos espaços costais. Então entre as costelas tem um espaço maior. Porque como o pulmão está hiperinsuflado, a minha caixa torácica está hiperinsuflada, ela está expandida, eu tenho muito ar. E aí aumenta o espaço entre as costelas. Junto com isso, a gente tem a retificação do diafragma, porque o pulmão está empurrando o diafragma para baixo. Lembra que o diafragma ele faz dois movimentos. Quando eu inspiro, ele desce, quando eu expiro, ele sobe. Se o meu pulmão está cheio de ar, está hiperinsuflado, o diafragma ele vai ficar sempre lá embaixo. E aí tem uma retificação do diafragma. E o meu coração também está diminuído. Mesmo sendo em AP, né, mesmo sendo, aqui, uma radiografia em PA, o meu coração está diminuído. Ó. Então o lado esquerdo dele está menor. Por quê? Porque o pulmão está comprimindo o coração. Então são 4 coisas que a gente observa em uma radiografia de um paciente que tem uma enfisema pulmonar. Hipertransparência, aumento dos espaços costais, retificação diafragmática e diminuição do coração. Principalmente, né, por conta dessa destruição dos alvéolos, então a gente tem a perda da vascularização e dos alvéolos mesmo, da troca gasosa, e também a hiperinsuflação pulmonar, que gera ali esses efeitos radiográficos aí, beleza? Pneumotórax. O pneumotórax ocorre, né, quando a gente tem entrada de ar entre as nossas pleuras. Então lembra que as pleuras elas têm uma pressão negativa, né, uma pressão subatmosférica. Como a pressão das pleuras é subatmosférica, isso é o que mantém ali o nosso pulmão, né, é o que auxilia na entrada de ar, na saída de ar dos pulmões. Isso é fisiologia. E aí se eu tenho uma perfuração dessas pleuras, imagina que um acidente, quebrou a costela, fraturou ali uma costela e perfurou uma pleura, uma pessoa que levou uma facada, né? A gente vai ter um pneumotórax, que é o quê? Entrada de ar nas pleuras. Então vai entrar um monte de ar. Porque se a pressão dentro das pleuras intrapleural é menor que a pressão da atmosfera, quando eu perfuro ali, o ar ele vai sair de onde tem uma maior pressão para onde tem menor pressão. E aí o ar vai entrar dentro dessas pleuras. E aí o que acontece? Aqui a gente tem um pneumotórax no lado direito do nosso pulmão. E aí o que acontece? Esse ar ele entra, e quando ele entra, ele vai empurrar o pulmão, ele vai empurrar o mediastino, as estruturas, para o lado contralateral. Então a gente tem um deslocamento das estruturas. Para onde? Para o lado contralateral. Então se eu observar bem aqui, ó, eu consigo ver um pouquinho, né? Consigo ver aqui a minha traqueia deslocada para o lado esquerdo, né? Todas as estruturas do meu mediastino estão mais deslocadas para o lado esquerdo, então para o lado contralateral. E aqui, o que eu observo aqui? Que aqui eu não consigo ver mais as minhas bordas pulmonares, porque o pulmão também está sendo empurrado para o lado esquerdo. Eu tenho a perda da visualização vascular, então eu não observo vascularização. E essa hipertransparência, né? Então fica tudo preto, não tem vascularização e as estruturas elas são deslocadas para o outro lado. Tá? Isso aqui é o que acontece no pneumotórax. Então entra ar, empurra as estruturas para o lado contralateral. E aí eu tenho uma hipertransparência no lado direito, né? Um deslocamento das estruturas para o lado contralateral e perco a visualização vascular. Beleza? Uma outra patologia que a gente tem é a atelectasia. E na atelectasia, ela é parecida com o pneumotórax, né? Mas a gente tem, é como se fosse o contrário do pneumotórax, tá? Então, na atelectasia, a gente tem o quê? O colabamento dos alvéolos. E a atelectasia ela pode acontecer em várias patologias, né? Como, por exemplo, na síndrome da angústia respiratória do adulto, né? Eu acho que mudou o nome, antes era SARA, mas tem uma outra nomenclatura, não vou lembrar, a mais recente. Mas na atelectasia, os alvéolos eles vão colabar. Então, pode acontecer por falta de surfactante ou por vários outros fatores, tá? E aí, na atelectasia, o que acontece? Os alvéolos colabam. E quando os alvéolos colabam, a gente lembra que as pleuras, a gente tem duas pleuras. A gente tem uma pleura parietal, que está ligada à parede do tórax, e uma pleura visceral, que está ligada ao pulmão.
quando o nosso pulmão colaba, ele diminui, o que vai acontecer? Ele vai puxar as estruturas, né, para o lado em que ocorreu essa atelectasia. Então aqui a gente tem uma atelectasia do lado esquerdo, certo? E o que a gente observa aqui? A gente tem um desvio, por exemplo, da nossa traqueia e do mediastino para o lado esquerdo. Então aqui eu não tenho a visualização do meu coração, do lado direito do meu coração. Por quê? Porque aqui eu tenho uma atelectasia do lado esquerdo, que fez com que eu tivesse o fechamento desses alvéolos, e junto com isso, esse pulmão ele vai puxar as estruturas ali que estão em volta, certo? Para o lado em que ocorreu a atelectasia. Então eu posso ter uma atelectasia em partes isoladas também do meu pulmão, e aí vai gerar, vai puxar aquelas estruturas ao redor, e geralmente eu vou ter uma hipotransparência dessas regiões. Então vai ficar ali, eu tenho uma consolidação ali dessas regiões, vai ficar bem branco mesmo, tá? Uma hipotransparência em relação aos tipos. Então aqui que a gente observa na atelectasia? Um desvio das estruturas, então o coração ele foi para o lado esquerdo, aqui eu tenho a traqueia, ó, que era para estar aqui retinha, né? A traqueia, ó, ela está no lado esquerdo também, né? Enfim, vascularização também, provavelmente, diminuição, né, dos hilos ali e tal. Então são coisas que a gente observa no caso da atelectasia. Tá? Então lembra, ó, diferença entre a atelectasia e pneumotórax. No pneumotórax, as estruturas elas são empurradas para o lado contralateral. Na atelectasia, eu puxo as estruturas. O tecido ele diminui, o pulmão diminui, ele puxa tudo que está ao redor dele. Tá? Então, geralmente, as estruturas elas são atraídas para o lado que ocorre a atelectasia. A gente também tem as cardiomegalias, né? Então, o que seria uma cardiomegalia? Tem vários tipos, né? Mas basicamente a gente tem cardiomegalias que vão gerar um alargamento do mediastino. Então, a gente pode ter um edema ali ao redor do coração, né? Enfim, vários fatores que influenciam. E aí a gente tem um índice, né, para avaliar isso que chama índice cardiotorácico. Então, o que é o índice cardiotorácico? A gente vai pegar a metade, a gente vai traçar uma linha medindo a metade do nosso tórax e o coração. O coração, numa radiografia normal, ele precisa ser a metade, né? O coração precisa ser menor que a metade do nosso tórax. Então é isso que a gente tem aqui, A mais B dividido por C. Né? Então eu pego aqui a dimensão, né, da metade do meu tórax, né, e o coração inteiro. Então A mais B são os dois lados do coração, lado esquerdo e lado direito. Então eu vou somar ali, né, o coração, o comprimento do coração, né, a distância ali do coração, e eu vou dividir pela metade do meu tórax. Então eu pego aqui um lado do tórax, então por exemplo, lado esquerdo, traço uma linha aqui, e aí eu vou somar, né, os dois lados do coração, vou pegar o comprimento total do coração e dividir, né, tem que dar menos que a metade do tórax, beleza? Então basicamente é isso. E a gente tem algumas relações, né, o índice cardíaco. Então a cardiomegalia é grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, mas isso aqui é basicamente para a gente saber que existe. Tá? Então, se eu pegar esse coraçãozão aqui que está aumentado e pegar metade do meu tórax, esse coração vai ser provavelmente maior do que a metade do meu tórax. Tá? Então, isso seria uma cardiomegalia. A gente também tem a formação de cavidades, né? A gente consegue observar numa radiografia. Essas cavidades elas são comuns, por exemplo, em algumas patologias como... como que é o nome? Me fugiu agora. Não, me fugiu o nome agora, mas é uma que é causada por bactéria, né? Agora eu não lembro. Mas, basicamente, né, a gente vai ter uma destruição do parênquima pulmonar e a formação de um tecido fibroso ao redor de onde houve essa destruição. E aí a gente tem a formação de cavidades. Por que cavidade? Como se fosse um buraco mesmo, cheio de ar. Então destrói todo o parênquima. Aqueles alvéolos dessa região, não tem mais alvéolo ali. Destrói todo aquele tecido e forma um tecido fibroso ao redor. Então uma cavidade mesmo. E aí o que a gente observa aqui? Uma hipotransparência ao redor, então fica mais branco ao redor, e uma hipertransparência dentro. Então aqui dentro fica hipertransparente porque eu tive destruição de tecido e ao redor tem uma hipotransparência, que é por conta da formação do tecido fibroso. Beleza? E aí, por último, a gente tem o broncograma aéreo. Então o broncograma aéreo geralmente é causado por áreas onde a gente tem uma congestão alveolar, né? Então no caso de uma pneumonia, enfim, várias patologias podem gerar essa congestão alveolar. Então a gente tem um acúmulo de líquido nos alvéolos, ou muco, enfim, acúmulo de substâncias líquidas nos alvéolos. E aí a gente consegue ter uma visualização dos brônquios mais distais, né, dos brônquios ali segmentares, lobares.
Então, o que a gente observa aqui? Ó? Isso aqui são os contornos dos brônquios. Então, como eu tenho líquido, né, eu tenho uma região de consolidação, uma região que está mais hipotransparente, uma região de consolidação. Então, o que eu falaria aqui nessa radiografia? Uma região de consolidação do pulmão direito, né, o lobo inferior ali do pulmão direito. Então, a gente tem o contorno, né, a gente tem um derramamento de líquido nesses alvéolos, a gente consegue observar os brônquios, né, nessa região. Isso a gente chama de broncograma aéreo, beleza? E basicamente é isso, né? Então a gente falou um pouquinho sobre o broncograma aéreo, cavidade, cardiomegalia, atelectasia, pneumotórax, enfisema e o derrame pleural, que são as principais patologias, né, que a gente aborda. De modo geral é isso que a gente tem sobre a radiografia de tórax, né? Então acho que com esse vídeo já dá pra gente pelo menos identificar um pouquinho, né? Isso aqui é uma radiografia de tórax normal, né? Então a gente sabendo o que é o normal, o que é o fisiológico, né, e sabendo as alterações que ocorrem nas patologias, fica fácil para a gente diagnosticar ali os pacientes, beleza? Então, não fácil, mas a gente consegue aí diagnosticar os pacientes. Então, por esse vídeo é isso, espero que tenha ajudado e até o próximo, eu vou encerrar por aqui. Valeu!